Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso curso de psicopatologia. Eu vou fazer um teste aqui, vou ver se eu consigo transcrever essa gravação. Vou testar aqui essa IA do Google Meet. Aqui diz que está transcrevendo, né? Se transcrever, se fizer a transcrição, vai ser interessante. Vou ver como é que isso acontece. Aceita o cafezinho? E aí, em cima dessa transcrição, se bem que a gente está lendo o texto, né? Então, mas eu vou testá-la, né? Fazer aqui o teste. Se ficar legal, eu posso botar como material complementar de outros cursos que a gente vai fazer, né? Eu não vou fazer a leitura do texto em si. Vou fazer mais uma aula mesmo para ficar mais legal. Então hoje nós vamos trabalhar. Deixa eu limpar aqui os meus óculos. Já me acostumei tanto com os óculos que eu me acho estranho já sem eles. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 16 do Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgalarron. Então, se você caiu aqui de paraquedas, então essa daqui não é uma aula em que eu faço o resumo do capítulo, que eu explico as coisas necessariamente, tá bom? Isso daqui é uma leitura do texto. Então, a gente vai ler o texto. Se tiver, de repente, uma parte um pouquinho mais intruncada, a gente comenta, né? Faz um breve comentário para tentar gerar uma explicação ali, para gerar um melhor entendimento para o ouvinte. E hoje nós vamos começar aqui o capítulo 16. Você já está vendo a minha tela. E agora eu vou abrir aqui o nosso leitor de PDF para a gente começar, então, o estudo aqui do nosso capítulo 16, cujo título é A Sensopercepção e suas alterações, incluindo a representação e a imaginação. Vou terminar aqui de pausar, está bem sujinho esse negócio. Sensopercepção, esse daqui é um assunto que os tomistas amam. Senso comum, sensopercepção. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa leitura. Definições básicas. Todas as informações do ambiente necessárias à sobrevivência do indivíduo chegam até o organismo por meio das sensações. A gente já comentou sobre isso em algum encontro anterior, em que a sensopercepção ela apareceu ali como alguma pontuação, né? Algum tópico. Não lembro qual, mas se você vem acompanhando, talvez você lembre que a gente já falou sobre sensopercepção. Então, toda a informação do ambiente que chega até nós vem através da percepção, da nossa percepção. Os diferentes estímulos físicos, luz, som, calor, pressão, etc., ou químicos, substâncias com sabor, odor, estímulos sobre as mucosas e a pele, agem sobre os órgãos dos sentidos, estimulando os diversos receptores e, assim, produzindo as sensações. O ambiente fornece constantemente informações sensoriais ao organismo, que, por intermédio delas, né, dessas informações, se autorregula e organiza suas ações voltadas à sobrevivência ou à interação com o mundo, com outras pessoas. Kurt Goldstein, não, acho que é só Goldstein, 2010. Por exemplo, aqui eu estou no consultório, né? E aqui eu estou cheiro.
Estou sentindo basicamente três cheiros aqui. O cheiro do meu perfume, que por sinal é maravilhoso, é bem cheiroso, eu gosto muito, por isso eu uso. O cheiro do café e o cheiro de lavanda, né, do desinfetante, né? Então, ali, desinfetantezinho no chão, bem limpinho, e aí tem um cheirinho de lavanda ao fundo. Então, basicamente, estou sentindo esses três cheiros. Temperatura, calor. Tava começando a sentir um calorzinho, mas agora já estou começando a sentir um friozinho. Liguei o ar-condicionado, né? Então já estou começando a sentir um pouquinho de frio. Os pés estão mais gelados porque o ar pesado ele desce. Lembra lá da tua aula de física do ensino médio do teu supletivo. Não é isso? É isso. Né? Quando eu tomo o café, né? Então ele já está morninho, não está mais quente. Né? Então sinto também a temperatura e sinto o gosto amargo deste expresso que eu estou tomando. Isso daqui é muito interessante porque ele diz assim, ó, um ambiente fornece constantemente informações sensoriais ao organismo que, por intermédio delas, se autorregula e organiza suas ações voltadas à sobrevivência. Ontem eu estava atendendo uma jovem com muita ansiedade, muito ansiosa ela. E eu estava atendendo ela. E ela falando, Norton, poxa, eu tô aqui. Ela não disse com hipersensibilidade sensorial, né? Ela disse, poxa, qualquer barulhinho me irrita, qualquer barulhinho tá me estressando. Então ela disse, Norton, qualquer barulho me irrita, né? Qualquer barulho me estressa. Então, não sei se isso é normal, não sei se isso é comum em pessoas que sofrem com ansiedade, mas qualquer barulho acaba me estressando, me irritando. Aí eu respondi a ela, né? Disse sim, é muito comum a pessoa que sofre com ansiedade, né, aumentar a sensibilidade a ruídos. Isso é o que a gente pode chamar de hipersensibilidade auditiva, né? Ou misofonia, dependendo ali do caso. E foi o que eu disse para ela, né? Isso acontece porque o sistema nervoso de uma pessoa ansiosa está em estado de alerta constantemente. Né? Então, isso torna essa pessoa muito mais reativa, né, a esses estímulos. Então, é por isso que qualquer barulhinho, a pessoa começa a ficar irritada. Né? Então, seja alguém mastigando uma comida, alguém mexendo numa chave, alguém batendo os pés, alguém fazendo qualquer tipo de mínimo barulho, barulho da TV, ainda que esteja baixa, né, o volume, a pessoa começa a ficar irritadiça, porque ela está em alerta constante e, logicamente, os seus sentidos eles começam a se preparar, né? Para quê? Para entrar nesse estado de luta, fuga ou paralisia, né? Então, os sentidos têm que estar alerta, ou seja, eles estão mais ativados, né? Então, a gente tem aí essa relação da ansiedade de sensibilidade a ruídos, né? Então, a gente tem essa hipersensibilidade do sistema nervoso, né? Então, a ansiedade, né, como eu disse, ela ativa essa resposta de luta ou fuga. A gente tem uma dificuldade em filtrar estímulos, né? Então, a pessoa ansiosa, ela acaba fazendo isso, né? Eu atendo uma outra pessoa também que se incomoda com um estímulo específico, então ela fica o tempo todo buscando aquele estímulo, esperando que aquele estímulo específico apareça. Isso acaba estressando ela, isso acaba irritando ela, e quando acontece, ela tem pensamentos generalizantes em cima daquele ruído que acaba acontecendo. Né? Então, a gente tem a sensopercepção diretamente ligada, como diz aqui o texto, à regulação do organismo. Então, vamos lá, estou falando muito. Define-se sensação. Peraí.
Isso. Define-se sensação como o fenômeno elementar gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos variados, originados fora ou dentro do organismo, que produzem alterações nos órgãos receptores, estimulando-os. Os estímulos sensoriais fornecem a alimentação sensorial aos sistemas de informação do organismo. As diferentes formas de sensação são geradas por estímulos sensoriais específicos, como visuais, táteis, auditivos, olfativos, gustativos, proprioceptivos e sinestésicos. Por percepção, entende-se a tomada de consciência pelo indivíduo do estímulo sensorial. Então, a gente tem essa diferença. Sensação é uma coisa, percepção é outra. Arbitrariamente, então, se atribui à sensação a dimensão neuronal, ainda não plenamente consciente no processo de sensopercepção. Já a percepção diz respeito à dimensão propriamente neuropsicológica e psicológica do processo, a transformação de estímulos puramente sensoriais em fenômenos perceptivos conscientes. Nessa linha de raciocínio, Pierron, 96, define percepção como a tomada de conhecimento sensorial de objetos ou de fatos exteriores mais ou menos complexos. Isso daqui, se tu é da fenomenologia, então isso daqui é muito fenomenológico, né? Um objeto sempre é objeto para um sujeito, né? E um sujeito sempre é sujeito para um objeto. A sensação é considerada, portanto, um fenômeno passivo. Estímulos físicos, luz, som, pressão ou químicos atuam sobre o sistema de recepção do organismo. Já a percepção, então a gente tem aqui, ó, a sensação é algo passivo, a percepção é o que? Algo ativo. O sistema nervoso e a mente do sujeito constroem um percepto por meio da síntese de estímulos sensoriais, confrontados com experiências passadas, registradas na memória e com o contexto sociocultural em que vive o indivíduo e que atribui significado às experiências. Tal percepto, ou seja, a percepção final, é dessa forma apreendido pelo sujeito consciente. Nos dias atuais, afirma-se que a percepção não resulta simples e passivamente do conjunto de estímulos e sensações. É o produto ativo, criativo e pessoal de experiências que partem de estímulos sensoriais, mas não são recriadas na mente de quem percebe algo. Por exemplo, a percepção visual de uma mesa, a partir da sensação visual de 4 troncos e de uma tábua acima deles, só é possível por sujeitos que pertencem a sociedades que fabricam mesas e lhes dão o significado de determinado móvel. Fora desse contexto, o objeto percebido não apresenta o caráter total do percepto mesa, né? Então, isso daqui, se a gente fosse utilizar uma metafísica, né? Nada mais é do que a gente só consegue nomear aquilo que a gente já tem o conceito dentro da gente, né? Então, se eu não conheço mesa, se eu não sei o que é mesa, eu não posso ter a percepção ativa daquilo ali. Então, se eu não conheço garrafa, né? Então, eu não sei o que é garrafa,
Para mim vai ser um objeto, beleza, eu vou identificar, não vou conseguir nomear, não vou conseguir ter a percepção total desse negócio aqui. Né? Já a diferença proposta entre percepção e apercepção é mais sutil e controversa. O termo apercepção foi introduzido pelo filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz era bom demais, cara. Um dos gênios aí da modernidade, né? Muito bom. Isso significa a plena entrada de uma percepção na consciência e sua articulação com os demais elementos psíquicos. Para ele, a perceber é perceber algo integralmente com clareza e plenitude, por meio de reconhecimento ou identificação do material percebido como pré-existente. Carl Jung definia a apercepção como um processo psíquico, em virtude do qual um novo conteúdo é articulado de tal modo a conteúdos semelhantes já dados, que se pode considerar imediatamente claro e compreendido. Nesse caso, a percepção seria propriamente uma gnosia, ou um conhecimento, né? Ou seja, o pleno reconhecimento de um objeto percebido. Né? Então, a percepção seria, cara, eu reconheço esse negócio bem aqui. Né? Então, Leibniz ele tinha uma definição diferente, né? Uma proposta diferente. Deve-se ressaltar que a maioria dos autores em psicologia e psicopatologia não faz diferença entre percepção e apercepção. Da mesma forma, vários psicopatólogos preferem não separar a sensação da percepção e denominam o fenômeno de senso-percepção. Então, eles meio que juntam essa faculdade, né? Eles não separam, né? Então, por um lado eu tenho a sensação e por outro eu tenho a percepção. Então, eles não separam, né? É porque, na verdade, é, é possível de separar didaticamente, né? Então, agora eu posso estar sentindo o cheiro, mas não... Eu tenho a sensação do cheiro, mas não tenho a percepção do cheiro, né? Então, isso pode acontecer, efetivamente, né? Então, não é só uma maneira didática de separação, né? Isso pode acontecer na experiência, né? Delimitação dos conceitos de imagem, representação e imaginação. O elemento básico do processo de sensopercepção é a imagem perceptiva real ou simplesmente imagem. A imagem sensoperceptiva se caracteriza pelas seguintes qualidades: nitidez. A garganta está irritada. Tô tomando café aqui. Terminei. Então nós temos a imagem, nós temos algumas qualidades, ou seja, algumas características que vão fazer parte do conceito imagem. Ample, nitidez, a imagem é nítida, seus contornos são precisos. Corporeidade, só um minutinho.
Ok, acho que é isso. Corporeidade. A imagem é viva, corpórea, tem brilho, cores vivas. Estabilidade. A imagem percebida é estável. Enquanto estiver presente o objeto estimulador, a imagem não muda de um momento para o outro. Extrojeção. A imagem provinda do espaço exterior também é percebida nesse espaço. Ininfluenciabilidade voluntária. O indivíduo não consegue alterar voluntariamente a imagem percebida. Completude. A imagem apresenta desenho completo e determinado, com todos os detalhes diante do observador. É preciso distinguir o fenômeno da imagem, o fenômeno imagem do fenômeno representação. Diferentemente da imagem sensoperceptiva real, a representação ou imagem representativa ou minêmica se caracteriza por ser apenas uma revivência de uma imagem sensoperceptiva determinada, sem que esteja presente o objeto original que produziu. Né? Então, aqui nada mais é do que, cara, ontem eu vi. Deixa eu ver aqui o que eu vi ontem. Algo marcante que eu vi ontem. Ontem não. Eu vou falar hoje. Minha memória já não está tão boa assim. Hoje, eu vindo para o consultório, eu vi um carro, um Mustang lindo, só que com uma cor extremamente brega, né? Azul metálico com rosa. A cor extremamente brega, o carro lindo e a cor extremamente brega. Extremamente brega, velho. O cara com carro top, né? E é uma cor brega. Tem gente que, infelizmente, não tem bom gosto, né? Então, fenômeno imagem. Estava vendo ali o objeto. Neste exato momento, ele não está aqui. O carro não está aqui na minha frente. Mas eu tenho a representação dele. Ou seja, a imagem representativa. Né? Então, isso daqui eu consigo resgatar via aqui a imaginação, né? Então, eu consigo resgatar isso. Né? Então, isso é a representação. Tá bom? A diferença entre a experiência vívida da sensopercepção e as experiências da imaginação e da representação é bem descrita pelo criador da psicologia empírica, o filósofo inglês David Hume. Todos admitirão sem hesitar que existe uma considerável diferença entre as percepções da mente quando um homem sente a dor de um calor excessivo ou o prazer de um ar moderadamente tépido, e quando relembra mais tarde essa sensação ou a antecipa pela imaginação. Essas faculdades podem remedar ou copiar as percepções dos sentidos, mas jamais atingirão a força e a vivacidade do sentimento original. O máximo que podemos dizer delas, mesmo quando operam com todo o seu vigor, é que representam o seu objeto de maneira tão viva que quase se poderia dizer que vemos ou sentimos. O mais vivo pensamento é ainda inferior à mais embotada das sensações. Isso daqui é uma questão. Eu não estou aqui para discordar, né? Deixa eu me segurar aqui. Mas é uma questão um pouco polêmica, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que
Ele está dizendo que quando a gente resgata, né, uma vivência tida, ou a gente tenta antecipar via imaginação, essa experiência que é tão somente cognitiva, que é tão somente do pensamento, ela jamais será tão vívida quanto a experiência mesma. A vivacidade, né? Jamais atingirão, que é isso aqui, ó. A força e a vivacidade do sentimento original. Só que aí aqui, eu acho que até a página 2, né? Porque nós temos pessoas que conseguem, é lógico, que não será igual ao sentimento original. E esse daqui que ferra muita gente, né? É porque não será igual ao sentimento original, será bastante similar e eu acredito que pode ser tão intenso quanto. Isso daqui é um desconfiômetro que eu tenho, tá? Isso daqui, a fonte é Vozes da Minha Cabeça. Vozes da Minha Cabeça. Porque eu estou cansado de atender pessoas que passaram por situações traumáticas e quando a gente está falando ali daquela situação específica, né, ela consegue ter a sensação, né, lógico, a resposta de ansiedade, de alerta, ela vai sendo ativada, né? Não é que é a mesma ativação lá da experiência vivida, mas em experiências que eu tenho, chega... É porque não tem como classificar assim, cara, é tão intenso quanto, né? A gente tem um relato da pessoa, somente não tenho como classificar, porque eu não estava na experiência vivida por ela e nem estou sentindo aquilo que ela está sentindo, né? Então não tem como classificar isso. Mas a partir do relato, né? É quase tão intensa quanto. Nossa. Eu tive sessões em que a pessoa sentia o cheiro da vivência lá traumática, né? Perguntando, nossa, eu tô sentindo aqui o cheiro, tô sentindo o cheiro, tá. Bastante forte, né? Só que ele está fazendo aqui essa classificação, né? Ele está dizendo, poxa, nenhum pensamento ele é tão vívido quanto a experiência mesma, né? Em certo ponto, há um significado, em certo ponto, há uma razão para isso. E ok, aí eu concordo. Mas só essa chamada de atenção. Representação é, portanto, a reapresentação de uma imagem na consciência sem a presença real externa do objeto que, em um primeiro momento, gerou uma imagem sensorial. A representação, imagem representativa ou mimênica, se caracteriza por pouca nitidez, os contornos geralmente são borrados, pouca corporalidade, né? Não tem a vida de uma imagem real, instabilidade, a representação aparece e desaparece facilmente do campo de consciência, introjeção, a representação é percebida no espaço interno, incompletude, a representação demonstra um desenho indeterminado, apresentando-se geralmente incompleta em apenas com alguns detalhes. Existem alguns subtipos de imagem representativa. Imagem eidética, eidetismo, é uma evocação de uma imagem guardada na memória, ou seja, de uma representação de forma muito precisa, com características semelhantes à percepção. A imagem eidética é experimentada por alguns indivíduos que, por uma capacidade excepcional, conseguem ver em sua mente uma representação de um objeto com tamanha nitidez e clareza, uma cadeira, a face de uma pessoa, etc., que parecem ser percepções e não representações. A evocação de uma imagem eidética é voluntária e não significa necessariamente sintoma de transtorno mental. Então, vocês podem perceber, tá bom? Na experiência de vocês, que pessoas que geralmente tendem a uma ruminação, né, ou tendem a um transtorno
emocional, um transtorno mental. Então, são pessoas que elas vão ter essa característica aqui de imagem idética muito forte. Elas vão lembrar, elas vão guardar aquele negócio ali, como se uma circunstância ficasse nela, impressa nela, que ela consegue evocar aquilo ali como se fosse, ó, a representação mesmo. Isso daqui é uma vivência real. Real, real, real. Isso é muito doido, cara. Você pode até fazer um teste aí com você agora. É o seguinte. Feche os olhos e tenta imaginar a pessoa que você mais ama. Cara, quem é que mais ama? Deixa eu fechar os olhos e deixa eu tentar trazer à tona a imagem dessa pessoa que eu mais amo na minha frente. E aí existem pessoas que vão efetivamente olhar a imagem como se fosse um retrato, como se fosse nítido, ou como se fosse até a pessoa em 3D na frente dela. E existem pessoas que vão ver simplesmente ali um borrão. Por que isso acontece? Não fazemos ideia. A pessoa que eu mais amo é a minha esposa. Se eu fechar os olhos agora, eu não consigo ter uma imagem nítida e clara dela na minha mente. Meu Deus, Otton, isso é um absurdo, mas ela não é a pessoa que tu mais ama, tu deveria imaginá-la, vê-la nitidamente. Não vejo. Eu consigo ver só algo turvo. Não consigo vê-la, infelizmente. Claramente. Não consigo. Mas a vantagem disso é que se Deus o livre eu passar por uma situação traumática, então dificilmente eu vou conseguir resgatar essa situação, entende? Tem o ônus e o bônus do negócio, né? Pareidolias são, na verdade, um misto de percepção e representação. São imagens visualizadas voluntariamente a partir de estímulos imprecisos no ambiente. Ou seja, a olhar uma nuvem e poder ver nela um gato ou um elefante. A criança está experimentando o que se denomina pareidolia. Né? Isso daqui, quando era criança, cara, é incrível, né? Agora tem uns memes aí na internet que foi proibido o uso do celular nas escolas, né? E aí tá viralizando, né, as experiências da galera, jogando baralho, fazendo dinâmicas e brincadeiras, essas coisas todas, né? Porque o celular foi proibido, então aí começa-se a resgatar aí, então essas atividades mais lúdicas, né, que sem dúvida nenhuma ajudam, né? O celular ele atrapalha nesse sentido. E quando eu era criança, por exemplo, na casa lá dos meus pais, então era uma casa de tinha um térreo, tinha o primeiro andar, né? Então eu almoçava ali umas 2 da tarde, mais ou menos. Eu ia para a janela, lá no quarto do meu pai, dos meus pais. Ia para a janela, tinha lá um batente, né? Eu sentava naquele batente e eu ficava olhando o céu. E ficava com as pareidolias, né? Cara, aquela imagem ali, ela parece o quê? Nossa, essa imagem ali parece essa nuvem ali parece um morcego. Poxa, e aquela ali, aquela nuvem ali parece um pé. E aquela outra ali, aquela nuvem ali parece um jacaré, né? E aí ficava ali, às vezes a tarde inteira, só imaginando, olhando para as nuvens e imaginando. Então esse era o entretenimento que a gente tinha. Olha só. Hoje em dia não, né? Hoje em dia as crianças elas pegam o telefone ali, né, e tem ali as imagens tudo prontas e tudo mais. E eu acho que há um risco, né? Que vai se perdendo. Eu não sei, quais serão os prejuízos, né, desse uso da tecnologia na mente dessas crianças. A gente já tem alguns estudos que apontam, né?
Espero que o meu filho, quando tiver filho, eu vou me esforçar ao máximo para ele não ser dependente de tela, né? Isso daí já vai fazer ele sair na frente e muito de seus amiguinhos, né? Mas é isso. 3. Imaginação. A imaginação é uma atividade psíquica geralmente voluntária que consiste na evocação de imagens percebidas no passado, imagem mimênica, ou na criação de novas imagens, imagem criada. A imaginação, ou processo de produção de imagens, geralmente ocorre na ausência de estímulos sensoriais. Eu já ia falar da fantasia, mas ele está falando aqui embaixo, né? Então a gente tem isso, né? A imaginação é isso. Fantasia ou fantasma é uma forma de imaginação, uma produção imaginativa, produto minimamente organizado do processo imaginativo. No sentido psicanalítico, a fantasia pode ser consciente ou inconsciente. Ela se origina de desejos, temores e conflitos, tanto conscientes como inconscientes. A produção de fantasias é muito frequente e intensa em crianças e tem uma importante função psicológica: ajudar o indivíduo a lidar com as frustrações, com o desconhecido e, de modo geral, com seus conflitos. Muitas pessoas encontram um grande prazer em suas atividades fantasmáticas e os profissionais da criatividade, artistas, inventores, poetas, etc., dependem basicamente de sua capacidade de produzir, desenvolver e elaborar fantasias. Existem alguns autores que vão fazer essa diferença da imaginação e da fantasia, né? A imaginação é esse resgate do passado, né? E a fantasia é uma elaboração acerca do futuro. Alguns autores vão fazer essa diferença. É basicamente isso aqui que ele está falando, né? A fantasia é uma forma de imaginação, né? Uma produção, produto minimamente organizado do processo imaginativo. E aí esses conceitos eles vão depender muito da antropologia, né? Do autor que você está estudando, da tua referência, né, de autor. Isso vai variar de autor para autor. Então, existem autores que estarão preocupados em fazer esse tipo de definição, enquanto que outros autores não estarão preocupados ou não estão preocupados em fazer esse tipo de definição, tá? Autores da psicologia, por exemplo, Freud, a gente tem aqui um conceito de fantasia, por exemplo. Mas essas terapias cognitivas, elas não estão preocupadas em fazer esse tipo de antropologia, sabe? Então, a gente tem pouca definição disso. Seria legal se existisse um teórico dentro das cognitivos comportamentais que fizesse essa conceituação. Então, eles pegam de algum lugar, até onde eu sei, não é o desenvolvimento deles, não tem esse tipo de preocupação, né? Mas seria muito interessante eles conseguirem desenvolver uma antropologia mesmo robusta, né? Eles vão esbarrar em vários desafios, né? Mas seria muito bom para a psicologia. Eu não lembro mais que horas eu comecei a gravar isso daqui, tá? Ainda tem muita página. Doido. Esse capítulo é grande, vai dar umas 4 aulas. Então, bora fazer mais esse tópico, porque eu já perdi o horário aqui. Eu não sei que horas que eu comecei a gravar esse negócio. Deixa eu ver bem aqui.
Deve ser uns 40 minutos já, eu acho. Novas perspectivas sobre fenômenos perceptivos. Estudos sobre visão cega e percepção cega de odores. O interessante fenômeno da visão cega, blind sight, é uma condição em que o sujeito acometido responde a um estímulo visual, mas não consegue ter consciência dele. Não percebe conscientemente o estímulo visual. Assim, algumas pessoas cegas processam estímulos visuais que elas conscientemente não enxergam. Interessante, né? Os casos de visão cega foram descritos em pessoas com cegueira visual central, ou seja, que ficaram cegas por terem perdido por tumor, hemorragia, isquemia, etc., a área cerebral cortical responsável pela visão, que é a área do córtex estriatal occipital, área 17 de Brodmann, ou V1. Lesões completas bilaterais na área V1 produzem cegueira total. Se ocorrer em só um dos hemisférios cerebrais, a cegueira será apenas um dos hemicampos da visão. Em algumas pessoas com tal cegueira, quando se fazem testes com estímulos visuais, elas, embora relatem que nada enxergaram, seguem com movimentos oculares esses estímulos visuais. Em 2 casos detalhadamente estudados, dos pacientes DB e GY que tiveram um dos campos visuais perdidos pela remoção de tumor do córtex estriatal occipital, a visão cega foi constatada. Ao se testar o campo cego de pacientes como DB e GY, verificou-se que eles desempenhavam corretamente, com acertos claramente acima do acaso, tarefas visuais como acertar a posição, a orientação e o movimento de estímulos visuais. Desculpa. A explicação mais plausível para o fenômeno reside na neuroanatomia do sistema visual. Esse sistema tem 2 vias neuronais. A primeira, via retinogenículo estriatal, da retina para o núcleo genicular lateral do tálamo, chegando ao córtex estriado occipital. É uma via neuronal filogeneticamente nova, responsável pela visão consciente. Há uma segunda via para estímulos visuais, filogeneticamente mais antiga, que é a via retinotecto-pulvinar estriado, da retina para o colículo superior e depois para o pulvinar do tálamo, chegando ao córtex occipital extraestriatal. Essa segunda via recebe estímulos visuais que chegam ao córtex estriado, área que não torna a visão consciente. Assim, sem ter consciência, o organismo recebe informações visuais, as quais de alguma forma são processadas sem que o indivíduo perceba o estímulo. Em pacientes com visão cega, embora o córtex estriado visual tenha sido totalmente danificado, estímulos visuais que chegam aos olhos e são transmitidos pelo nervo óptico para as áreas do córtex occipital estriatal informam o organismo sobre os estímulos, mas não há percepção consciente de tal estímulo visual. Interessante, né? Recentemente, Zucco, Priftis e Stevenson, 2015, descreveram um fenômeno análogo, que denominam percepção olfativa sem consciência. Em experimentos distintos, as pessoas são expostas a odores agradáveis e desagradáveis em nível subliminar. Mesmo sem perceber conscientemente, esses odores respondem a tais estímulos, ficam satisfeitas com os agradáveis e irritadas, tristes com os desagradáveis. Ao que parece, o olfato consciente
é processado pelo giro frontal inferior e outras áreas das vias olfativas localizadas no tálamo recebem estímulos olfativos e dirigem a atenção para eles, sem haver processamento consciente do fenômeno. Por fim, cabe mencionar a linha de pesquisa que revela que estímulos externos com conotação emocional, mesmo quando expostos ao indivíduos em nível perceptivo subliminar, em que não há percepção consciente dos estímulos, ativam áreas da amígdala relacionadas à emoção em questão e produzem reações emocionais no indivíduo. Dessa forma, é possível com estímulos externos excitar áreas emocionais do cérebro e desencadear reações emocionais, mudanças em ações expressivas e instrumentais, respostas neuroendócrinas e psicofisiológicas, assim como modulação de comportamentos motivados nas áreas, sem que elas tenham consciência da emoção. Essas linhas de pesquisa, tem um erro aqui, né? Revelam que os fenômenos da sensopercepção são extremamente ricos e complexos e envolvem tantos processos cognitivos conscientes como fenômenos importantes que ocorrem fora do campo da consciência. Ok. Então, é interessante essas pesquisas, né? Que aqui ele dá uma reforçada, né? Em cima da importância da sensopercepção, né? Mas também da complexidade desse fenômeno. Então, ele traz essas pesquisas para poder a gente entender que sim, é um fenômeno complexo, né, que infelizmente ou felizmente acaba fazendo parte aí. Infelizmente não, né? Faz parte da natureza humana, né? Não tem como eu falar isso, né? Não sei por que eu falei isso. Mas enfim. Então a gente vai continuar no próximo encontro com a alteração da sensopercepção. Bom, então beijinhos e até o nosso próximo encontro.